Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Nath Finanças critica entrega do FGTS aos bancos. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui o QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, antes de tudo, antes de começar o vídeo, presta atenção, hoje tem vídeo duplo, viu? Às 5 horas da tarde vai ter um vídeo revelando se o canal Jones Manuel vai acabar ou não. É o fim do canal? O canal vai ser dinamitado? Às 5 horas da tarde a gente vai responder isso aí. A gente vai trazer esta novidade. Antes disso, a gente vai refletir aqui de maneira muito rápida sobre a nova medida do governo Lula do crédito consignado para o FGTS. A gente vai fazer isso a partir de um fio muito informativo da Nath Finanças. Antes de tudo, antes de começar esse vídeo, eu quero só fazer uma consideração com vocês. Quando começou o governo Lula, a Nath Finanças integrou lá o conselhão, participou de reunião de influências com a Janja e tal. Eu vi muita gente criticando de maneira equivocada, a meu ver, a Nath Finanças. Para mim, a Nath é uma das pessoas mais sérias e mais honestas que eu acompanho. Assim, não conheço a Nath pessoalmente, a gente não é amigo e tal. Já trocou ideia pelo Zap no passado, mas é isso. Não conheço profundamente a Nath, mas acompanhando como alguém que é fã do trabalho dela, que admira o trabalho dela, a Nath, para mim, é muito coerente, é muito séria, é muito responsável. E é isso, o que ela apoia, o que ela não apoia, ela diz, o que ela acha que tem que criticar, ela critica, o que ela acha que ela tem que elogiar, ela elogia. Às vezes a galera não entende que crítica é diferente de você projetar a sua posição no outro. Assim, eu gostaria muito, por exemplo, sei lá, eu gostaria muito que o Mano Brown pensasse mais parecido com o que eu penso. Agora, sim, uma coisa é eu discordar da ideia do Mano Brown, outra coisa é eu criticar o Mano Brown porque ele não é comunista, por exemplo. Cara, tipo assim, ninguém é obrigado a ser comunista. Ninguém é obrigado a ter a relação que você gostaria que a pessoa tivesse com o governo Lula. Tem que ver se a pessoa é coerente ou não. E para mim, a Nath é 100% coerente. Acompanho ela desde que ela surgiu. Eu não vejo nenhuma incoerência nas posições da Nath. Pelo contrário, para mim, é uma figura muito séria, que eu confio muito. E se eu tivesse dinheiro para investir, eu seguiria as dicas de investimento nas finanças. Infelizmente, Nath, eu não tenho dinheiro, né? Não dá aí para eu seguir suas dicas, mas é isso, se eu tivesse, eu seguiria a Nath. Dito isto, para quem eventualmente não está por dentro, o que aconteceu? Veja, o governo Lula anunciou o crédito do consignado do setor privado. Antes de entrar diretamente no fio, eu preciso fazer um preâmbulo aqui com vocês. Eu já fiz muito debate aqui no canal sobre o endividamento das famílias. E o nosso canal foi um dos poucos que fez uma análise sobre o resultado do Desenrola. Lembra do Desenrola, o programa lançado e tal? Pronto. Hoje no Brasil tem mais pessoas endividadas depois do Desenrola do que antes do lançamento. O número de pessoas endividadas no Brasil só cresce. A gente tem mais de 73 milhões de pessoas endividadas. O Desenrola limpou o nome de só 15 milhões de pessoas. Dada a dinâmica do sistema bancário do Brasil e do custo do crédito, o número de pessoas endividadas cresce cada vez mais. Então, o Desenrola limpou o nome de 15 milhões de pessoas, o Desenrola já acabou, o número de pessoas endividadas cresce cada vez mais. E assim, é crônico no capitalismo dependente neoliberal brasileiro, o endividamento sistêmico das famílias. Objetivamente, o governo Lula não fez nada para enfrentar o endividamento sistêmico das famílias. Inclusive, há uma discussão cínica dessa chamada esquerda progressista brasileira, que é assim, é o grande mistério o que fazer para conquistar o empreendedor brasileiro, porque a esquerda não dialoga com o empreendedor, não sabe o que fazer. Meu Deus, como é que a gente conquista o empreendedor? Várias e várias pesquisas, você pega dados do Sebrae, por exemplo, insuspeita, né, de ser de esquerda, qualquer coisa dessa. Pega dados do Sebrae, você pega dados da FGV, você pega dados, inclusive, do próprio IPEA, vai mostrar que a principal reclamação do pequeno e do médio, né, comerciante, empresário, dono de um estabelecimento que presta serviços, a principal reclamação, a principal falta é acesso a crédito barato. Crédito barato. Então, assim,
Para quem é dono de um salão de beleza, de uma lanchonete, de uma academia, lan house não tem mais, né? Enfim, de uma gráfica, de um pequeno motel, dessas coisas. Tem motel hoje em dia, gente? Acho que deve ter, né? Essas coisas assim. Enfim, a principal reclamação não é o custo da força de trabalho. A principal reclamação, embora seja um problema, não é o custo da conta de luz, não é o custo da conta de água, não é o custo do gás de cozinha, embora tudo isso sejam problemas, sejam questões a serem enfrentadas. A principal reclamação é o custo do crédito. A gente está falando de pequenos e médios comerciantes que simplesmente não têm acesso a capital de giro, simplesmente não têm acesso a crédito barato, simplesmente não consegue, por exemplo, pegar um crédito. Você tem um pequeno restaurante, uma lanchonete, você quer comprar uma freezer para armazenar melhor, por exemplo, seus produtos. Você não consegue, velho, pegar um crédito em que você pague um juros decente, civilizado, assim, tipo, menos de 10% de juros em cima daquele valor que você pediu empréstimo. Isso é quase impossível no Brasil, sabe? Então, assim, conquistar o tal do empreendedor não tem sucesso, não tem mistério absolutamente nenhum, velho. Crédito barato, enfrenta o cartel bancário, bota os bancos públicos para competir, bota os bancos públicos para enfrentar a exploração praticada pelo Bradesco, pelo Itaú, pelo Santander, pelo BTG Pactual e por aí vai, contra a população brasileira. Isso não é feito, isso não está sendo feito, isso não será feito pelo governo Lula 3, porque, dentre outras coisas, é um governo que se sustenta tendo como base a Febraban, o apoio da Febraban, da Federação dos Bancos. Aí o governo, é um governo neoliberal, né? Lançar mais uma medida neoliberal para lascar o trabalhador e garantir riqueza para os bancos. O Breno Altman fala que é um governo híbrido, né? De um lado é desenvolvimentista, do outro lado é neoliberal. Resta saber cadê o lado desenvolvimentista, né? Que, assim, tem um meme, um vídeo clássico na internet, cadê a esquerda, jogador? Eu tô andando aqui não sei quantos quilômetros, não acho esquerda. Alguém tem que fazer uma modificação nesse meme, né? Nesse vídeo. Colocar assim, cadê o desenvolvimentismo, jogador? Tô andando aqui, eu não acho desenvolvimentismo. Alguém tem que fazer isso. Fica a dica aí, viu? Fica a dica. E aí, acho que a Nath, ela sintetiza muito bem quais são os principais problemas desta nova medida do governo Lula. Antes de passar para a gente ler o conteúdo da Nath, eu tenho certeza que alguém vai falar assim, mas Jones, o Ciro Gomes também fez um vídeo bom. O vídeo do Ciro Gomes ficou bom, eu assisti. Só que, como é característico do Ciro, o Ciro ele não consegue só fazer uma coisa boa, né? O Ciro ele faz um vídeo bom, fazendo a crítica, a exploração dos bancos contra a classe trabalhadora, a rendição do governo, a banqueirada, entregar o FGTS para os bancos, ajudar a destruir o FGTS, a distorcer o seu sentido original, que era uma poupança compulsória da classe trabalhadora que estava vinculada principalmente à construção de moradia e a saneamento básico. Tá indo tudo bem. Aí do nada o Ciro vai e vira assim e fala: eu imagino a propina que se pagou ao governo Lula, porque o governo Lula e o mensalão. Mas tipo assim, tu tem denúncia de propina? Tem indício de propina? Ah não, porque no passado... gente, assim... Veja, ele entra num tom moral que, assim, tem indício de propina, e aí pra mim não faz nem sentido falar em propina, porque assim, você paga propina quando você quer quebrar alguma resistência ou quer garantir uma relação. Veja, o governo é o governo da Febraban. O governo faz o que a Febraban quer desde o começo do governo. A Febraban vai pagar por um negócio que o governo atende, tudo que a Febraban pede desde o começo. E assim, pra que eu tô moralista? Não tem prova, não tem porra nenhuma, sabe? Faz a denúncia da exploração dos bancos, faz a denúncia da luta de classes. Tem algum indício que a Febraban pagou propina ao governo Lula para sair esse crédito consignado privado? Não, então para quê? Sabe? Assim, é isso, né? Bom conteúdo do Ciro até 85% do vídeo, né? Aí no final cai o Ciro falando que tem propina, que deve ter propina, porque teve no passado, vai ter necessariamente agora. Enfim, acho que o conteúdo da Nath neste sentido ficou melhor. E aí, gente, vamos ver agora a explicação da Nath. Vamos ver. A gente vai ler a explicação toda, porque pode ser que algumas pessoas não estejam bem informadas do que é a medida e vocês já aproveitam e já ficam informados. Vamos lá, né? Vamos lá. Lula anuncia programa de crédito consignado para trabalhadores com garantia do FGTS. Aqui, deixa eu ver como é que tá na tela. Tá boa a leitura. O governo anunciou o lançamento do crédito consignado, batizado de crédito do trabalhador, que vai ser o programa de empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada e quem é MEI. Segundo o governo, a ideia é aumentar a oferta de crédito e também incentivar a redução da taxa de juros
são praticadas no mercado. Por ter a garantia do desconto na folha, nesse caso no I-Social, o consignado reduz o risco de inadimplência, o que favorece taxas mais baixas. O crédito pessoal tem atualmente uma média de juros de 103,4% ao ano. É a farra dos bancos, né? A média cobrada para o consignado do setor privado é 40%, o que já é um absurdo, né? Mas a expectativa com o programa é que os juros se aproximem do cobrado para o setor público, 23,8%, o que já é um absurdo. Isso aqui não vai se realizar, inclusive mais para frente a Nath até fala disso. Vamos lá. Além do desconto em folha, o crédito do trabalhador dará às instituições outra garantia. Será possível utilizar até 10% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, além do total da multa recebida por demissão sem justa causa, aquela que é de 40% do saldo do FGTS, para o pagamento dos débitos em caso de desligamento do emprego. E continuando, se a pessoa ser demitida e não quitar o saldo do empréstimo, a dívida ficará vinculada à conta do I-Social. Quando esta pessoa estiver em um novo emprego, CLT, as parcelas voltarão a ser descontadas diariamente em folha, né? Por ser uma medida provisória, a nova modalidade de crédito já entrou em vigor, mas na prática o crédito trabalhador estará disponível a partir do dia 21 de março. Ele poderá ser acessado pela carteira de trabalho digital. Então isso aqui é basicamente a descrição do que é a política. Aí vamos entrar aqui na avaliação da Nath Finanças, na avaliação sobre a política. Aí a Nath fala aqui, ó, minha opinião como educadora financeira sobre esse tipo de crédito. Trazendo a visão como educadora financeira, eu não concordo com esta medida que diz que irá ajudar os trabalhadores. O FGTS foi criado para ser sacado em situações muito específicas, como demissão sem justa causa, entrada na casa própria, aposentadoria, doenças graves, calamidade pública. O FGTS tem um papel muito claro de ser reserva financeira obrigatória para momentos de necessidade. Ele funciona como uma rede de proteção para o trabalhador, garantindo o mínimo de estabilidade em situações imprevistas. Usá-lo para crédito pode parecer uma solução fácil, mas na prática acaba expondo as pessoas o risco de endividamento ainda maior. E aqui vem o fundamental. Além disso, se a intenção é reduzir os juros, é porque não é a intenção, né, Nath, reduzir os juros, né? Isso é só o chaveco. É porque a medida não inclui um limite para os bancos. Sem uma regra clara, as instituições financeiras continuam com liberdade total para cobrar taxas abusivas. Em alguns casos, os juros podem ultrapassar 45% ao ano, o que, na prática, anula qualquer benefício da redução proposta. Então, veja. E aqui a Nath fala um pouco sobre educação financeira e tal, que não é meu foco aqui. Qual é o X da questão nesse negócio todo? O governo liberou um consignado para o setor privado, para pessoas com CLT e com MEI, sem estabelecer um limite da taxa de juros. Então, assim, agora, os bancos podem cobrar 40, 45, 48, 50% de juros e descontar direto no seu contra-cheque. Entenderam? Então, assim, o Brasil tem mais de 70 milhões de pessoas endividadas. Quando você vai decompor esses dados, você vai ver que quase 40%, na última vez que eu vi, eu não parei para pesquisar para gravar esse vídeo novo, mas 2 meses e meio atrás, a última vez que eu vi, quase 40% dos endividados, dos inadimplentes no Brasil, eram pessoas que não conseguiram pagar contas básicas, gente. Não foi gente que se endividou para comprar casa, carro, PlayStation 5, iPhone 29 e viajar para Disney, não. Foi gente que se endividou porque não conseguiu pagar uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de telefone, uma feira do mercado do mês que passou no cartão de crédito. Então, assim, a gente que entrou em dívida em questões básicas da sobrevivência do dia a dia. Massa? E aí? Você vai dar a ilusão de facilidade para as pessoas e assim, ó, porra, não tô conseguindo fechar o mês, não tô conseguindo fazer a feira, pagar a conta de luz, a conta de água e o bujão de gás. Então não, pega aqui um empréstimozinho, pô, um créditozinho consignado, você vai ter um respiro por 2 meses e depois você vai se fuder na mão do banco. É que vai ser sem choro nem vela. Sem choro nem vela. O banco vai lá e vai tomar, né, seu dinheiro com os juros do fim do mundo. O governo simplesmente não colocou limite. O governo aprovou a proposta, veja, saiu da FEBRABAN direto para a mesa do Ministério da Fazenda, e o Ministério da Fazenda disse amém para tudo que a FEBRABAN queria, tal como foi o desenrola.
E aí, veja, isso aqui é um pacto de interesse mútuo. Sabe qual é esse pacto? O governo aprovou ano passado o limite para o crescimento do salário mínimo. Lembra disso? É o governo híbrido, né? Que o Breno Altman chama. O governo híbrido aprovou o limite de crescimento do salário mínimo de 2,5% ao ano, no máximo, ganho real, né? E aí, como tem um limite para o crescimento do salário mínimo e pela própria pressão do novo teto de gastos, você tem uma dinâmica e tendencialmente reduzir o ritmo de crescimento econômico de capacidade de consumo, e como está chegando perto da eleição, o governo precisa dar uma sinalização de melhora econômica, né? Dar uma sensação de melhora econômica. Então, você faz um pacto aqui entre o governo e a Febraban, que é os bancos que estão batendo lucro recorde, por cima de lucro recorde, vão ter mais lucro, vão ganhar mais bilhões, e o novo ciclo de endividamento vai propiciar, vai propiciar uma certa elevação do consumo, uma certa elevação, ainda que pequena, na geração de emprego, né? Uma certa impressão de alívio imediato que talvez impacte um pouco positivamente na popularidade do governo. Então você amplia o consumo via crédito, via endividamento sistemático das famílias, tentando melhorar um pouquinho a situação de popularidade do governo. Em paralelo a isso, você garante os bancos ganhando mais e mais bilhões. E aí, quando aparecer os dadozinhos positivos, último trimestre de 2025 melhora o desempenho do setor do varejo comparado com o último trimestre de 2024. Cresceu a venda de imóveis no segundo semestre de 2025 comparado com o primeiro semestre de 2025. Cresceu a venda de mercadorias da linha branca no Brasil. Esses dadozinhos vão aparecer. É isso, viu? Está dado. Está dado. É difícil mensurar o quanto vai ser o impacto agora, né? Mas assim, vai aparecer. Quando esses dados aparecerem, os governistas vão sair divulgando, é o Lula da sorte, é o Lula não sei o que, tá vendo tu e tal. Isso vai provocar uma certa felicitação imediata para a população com o consumo, talvez tenha um impacto positivo no governo, e aí finge que tá tudo bem, né? Então assim, é inacreditável, sabe? É inacreditável. Os bancos ganham tudo, absolutamente tudo que querem do governo Lula. O governo não toma nenhuma medida para enfrentar o cartel bancário e realmente baratear o crédito no Brasil. Aí depois, intelectual, cínico, finge que é um grande mistério porque a maioria dos progressistas não consegue conquistar os empreendedores no Brasil, fingindo que no quinto governo petista o custo do crédito continua um absurdo no Brasil e que os bancos continuam fazendo o que querem, e assim descaminha a civilização brasileira. E aí, quando for na próxima eleição, a maioria dessas pessoas endividadas, putas da vida, forem pegas por uma propaganda de alguém de extrema direita dizendo que o governo Lula mentiu, disse que ia limpar o nome das famílias, que disse que ia limpar o nome das pessoas, que disse que o Desenrola ia garantir tudo isso. E no último ano do governo Lula, o número de pessoas endividadas é maior do que no primeiro ano do governo Lula, em 2023, aí vai ser o clima de barata voa, o desespero, e com certeza alguém vai culpar as fake news e o Zap Zap por essas porradas que vão vir, pode ter certeza. Então, que essa é a síntese. É assim, crônicas de uma tragédia anunciada, né? Como eu citei em um texto recente, é o Titanic afundando e os violinistas lá tocando enquanto o Titanic afunda, né? É isto, né? Lucro por cima de tudo, dívida para todos. Acho que esse poderia, inclusive, ser um dos novos lemas do governo do momento. É isso, galera. Espero que você tenha ficado puto com o vídeo de hoje. E lembrando que às 5 horas da tarde a gente tem um segundo vídeo no canal fazendo a revelação bombástica se o canal Jones Manuel vai acabar ou não. Um beijo e até a próxima.